Meus amados irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Gil, baixa um pouquinho esse ventilador para não voar aqui. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós iremos ler aqui o texto no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. E a mensagem de hoje, meus irmãos, ela é voltada. É claro que nós temos como tema principal, nós temos aqui como título principal o Dia das Mães. Mas a mensagem de hoje ela não está somente voltada para as mães. Se tornarmos as mães como base, né? É claro que a gente vai voltar a mensagem para as mães, mas eu quero trazer isso para a família. Porque não é somente responsabilidade das mães no trato com os seus filhos, não é somente responsabilidade das mães na educação dos seus filhos, isso também é responsabilidade dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós. E a mensagem de hoje ela tem por título a fé e a influência materna. A fé e a influência materna. 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Amém? Sentados mesmo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa. Como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia, de você, Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida que primeiro habitou a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Meus amados irmãos, nós já oramos, só não apresentamos a mensagem, então, Senhor, pedimos aqui a Tua iluminação e entendemos, ó Deus, que o Senhor fala aos nossos corações por meio da mensagem. Suplicamos que esta mensagem, Deus, ela tenha uma aplicação muito prática na vida da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja, ela é... Pode deixar, Isaac. Pode sentar. A igreja, ela é formada por pessoas que reconhecem a sua condição de pecadores, de pecadoras. Se você perguntar, pastor, isso é uma pergunta de concílio pastoral, tá? O pastor fica sentadinho assim, e aí o outro pastor pergunta, o que é igreja? E aí ele tem que responder. E de uma forma muito pessoal, a igreja ela é uma comunidade, ela é um grupo de pessoas, é uma comunidade dos santos, como ela mesma se diz, que ela é formada por pessoas que reconhecem a sua condição. E que condição é essa, pastor? Nós somos pecadores, isso é fato. Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando essas pessoas entendem a sua condição de pecadoras e reconhecem a necessidade de um Salvador, essas pessoas, elas recorrem a Cristo. Essas pessoas recorrem a Jesus para alcançar a redenção. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo também vai dizer isso lá na carta aos Romanos.
Mas então, a igreja ela é a formação, é um conjunto dessas pessoas. É interessante, Jesus, ainda no seu ministério terreno, pregando, né? Jesus disse assim, olha, os sãos não necessitam de médicos, mas aqueles que estão doentes. A igreja, meus irmãos, é um grande hospital. É um local onde nós entramos porque precisamos de cura. Cura para uma doença que medicamento nenhum tem condição de nos salvar, que tratamento nenhum tem condição de nos salvar, a não ser o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ainda que esse processo de formação da igreja, esse conjunto de pessoas que reconhecem a sua condição e que buscam em Cristo a redenção pelos seus pecados mediante o arrependimento, ainda que tenhamos em comum os nossos pecados e o arrependimento por esses pecados em busca de Jesus, cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem as suas características, cada cristão tem as suas experiências. Cada cristão, ele vai contar de uma forma muito diferente a forma que ele se encontrou com Jesus. Talvez se eu perguntar aqui a você nessa noite, como é a sua experiência com Cristo? Nós passaríamos horas e horas ouvindo os nossos irmãos e nos alegrando com o testemunho de fé de cada um de vocês. Ainda que existam características que nos assemelham, sermos pecadores e buscarmos a redenção, as nossas histórias, elas são diferentes. Enquanto alguns passaram por muitas experiências que degradaram não somente a sua saúde física, mas degradaram ainda mais a sua saúde espiritual, outras pessoas já não tiveram essas experiências. Me permita, Jefferson. Jefferson tem o mesmo período que eu tenho aqui, né, Jefferson? 3 anos de fé? 3 anos de fé. É um dos mais jovens. Eu aceitei Jesus com 16 anos de idade. Ari aceitou Jesus com quanto tempo, Ari? Quanto? 85? 95? Eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, quando Ari aceitou Jesus. Mas, meus irmãos, por que eu trago isso aqui? É porque algumas pessoas, alguns filhos, hoje adultos, crianças hoje adultos, tiveram o privilégio de nascerem em um lar cristão. Enquanto outros não tiveram esse privilégio. Viveram experiências terríveis. Como eu falei aqui, que degradaram a sua saúde física e degradaram ainda mais a sua saúde espiritual. Mas pastor, o fato de eu ter nascido no Evangelho, o fato de eu ter nascido dentro de um lar cristão, isso me faz diferente das outras pessoas? Não, você é tão pecador, você é tão pecadora quanto qualquer outro. Mas você é privilegiado. Você é privilegiada porque você teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, você teve a oportunidade de conhecer Jesus, você teve a oportunidade de não passar experiências negativas como outras pessoas tiveram. Paulo, ele agradecia a Deus pela fé que Timóteo tinha. E ele disse que essa fé ela foi influenciada por sua avó e por sua mãe. E advertiu a Timóteo, se mantenha firme nessa fé. Você recebeu um tesouro desde a sua infância. Você teve a oportunidade de desfrutar desse tesouro. Fortaleça-se na sua fé. A influência, meus irmãos, da família. E como hoje é Dia das Mães, eu quero focar em você, mãe.
A influência materna, ela é indispensável para o desenvolvimento da fé de uma criança. Paulo era grato a Deus por ter aprendido a servir a Deus com a sua família. Olha só o que é que nos diz aqui o verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, dia e noite, em todas as minhas orações. Paulo está dizendo, olha, eu louvo a Deus, porque eu aprendi a servir a Deus com a minha família, ainda que do judaísmo. Eu aprendi a Deus, eu aprendi a ir para o templo, eu aprendi a fazer os sacrifícios, eu aprendi a respeitar a lei, foi a minha família que me ensinou a fazer isso. Todo garoto judeu, meus irmãos, eles estudavam as escrituras nas sinagogas. Eles eram levados para as sinagogas, e ali eles tinham a oportunidade de aprender com várias crianças, mas quando ele chegava à sua idade adulta, que era aos 12 anos de idade, tá? A idade adulta religiosa, aos 12 anos de idade, aqueles que não eram tão inteligentes, aqueles que não eram tão espertos, aqueles que não se desenvolviam tanto, retornavam para as suas casas para aprender o ofício com os seus pais. Se a sua família era uma família de carpinteiros, como Jesus foi, você ia estudar a carpintaria. Se a sua família era uma família que fazia algum outro ofício, você era conduzido a esse ofício. Mas aqueles que eram especiais, aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram os melhores alunos, eles eram escolhidos pelos rabinos para se tornarem os seus discípulos. E aí o que é que acontece com Paulo? Saulo de Tarso, na verdade, ele é escolhido por um rabino chamado Gamaliel. E certamente Saulo de Tarso tornou-se um orgulho da família. Porque ele era um aluno excepcional e os rabinos só escolhiam aqueles que eram excepcionais. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se não houvesse uma iniciativa, se não houvesse um apoio da sua família, jamais Saulo, ele teria se tornado um fariseu. Jamais Saulo teria se tornado um doutor da lei. Jamais Saulo poderia fazer aquilo que ele fez após a sua conversão a Cristo. E a influência da família foi extremamente essencial para que ele pudesse se tornar aquele grande pregador, o qual foi escolhido por Deus para levar luz aos gentios. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe e pai também. Ensine os seus filhos a servirem a Deus. Não apenas diga para o seu filho o que ele deve fazer, mas faça. Eu me lembro que no passado havia um ditado, meu pai dizia muito isso. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é falácia. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Não adianta dizermos como fazer, mas nós precisamos mostrar como fazer. Não adianta simplesmente dizermos aos nossos filhos, vão para a igreja, se nós não vamos. Vá para a escola bíblica dominical se nós não participamos. Leia a sua Bíblia se nós não lemos. Ore se nós não oramos. Os seus filhos precisam ver você praticar a sua fé, para que ele também possa desenvolver a sua fé de uma forma mais firme. Você é o exemplo para o seu filho dentro de casa. Paulo lembrava da infância de Timóteo, e ele lembrou como a influência familiar foi importante para o desenvolvimento da fé de Timóteo. Olha só, verso 4
E o verso 5, eu lembro-me das suas lágrimas. Imagino Paulo lembrando aqui de Timóteo ainda criança, pequenininho, né? Chorando pelos cantos da casa. Paulo então diz, olha, eu me lembro das suas lágrimas, e eu desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me, eu me lembro da sua fé, não fingida, ou seja, da sua fé genuína, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Ou seja, quem ensinou sobre Jesus? Quem ensinou o Evangelho para Timóteo? A sua avó e a sua mãe. Quem deu a educação cristã para Timóteo não foi a igreja, não foi o pastor, não foi a professora da escola bíblica dominical, ainda que tivesse escola bíblica dominical naquele instante. Mas Timóteo aprendeu o Evangelho, Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras com a sua família, com aqueles que já professavam a fé em Cristo Jesus. Existe um provérbio, meu irmão, que diz assim, ó, filho de crente é crente. É assim que diz o provérbio? Não. Filho de crente não é crente. Ele precisa desenvolver a sua fé. Ele precisa ter as suas experiências com Deus. Assim como nós, eu tenho uma dificuldade muito grande. Um dia desse eu estava no encontro de pastores e eu relatei isso. Tem muitos colegas que gostam muito de ler biografias. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ler biografias. Porque nem sempre aquilo que Deus fez na vida de tal pessoa, Deus vai fazer na minha vida. Mas mesmo assim eu devo acreditar que Ele é tão poderoso quanto naquilo que Ele faz por mim. E existem pessoas que vivem as suas vidas baseadas em experiências alheias. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Eu sempre falo com os meus filhos em casa. Você precisa desenvolver as suas experiências com Deus. Eu me lembro de Isaac, quando aceitou Jesus, deveria ter uns 6 anos de idade. 5 para 6 anos de idade, não foi? Havia uma pregadora lá em Maranata, uma festa de aniversário da igreja, MCM, se eu não me engano, e a pregadora foi lá, pregou, no final fez o apelo, e aí a gente esperava que algum adulto aparecesse, só estava Isaac lá na frente, dizendo que aceitava Jesus. Isso ele tinha 5 para 6 anos de idade. Isabela aceitou Jesus aqui na IBCJ. Depois de uma mensagem, de uma pregação, ela foi até a porta do templo e ela disse, meu pai, eu estou aceitando hoje Jesus como Senhor da minha vida. Você precisa ensinar os seus filhos o Evangelho de Cristo. A influência da família, meus irmãos, ela é determinante. Ela é determinante no desenvolvimento, do relacionamento do seu filho com Deus. A influência da família de Paulo foi determinante no crescimento de Paulo dentro da religião judaica, do crescimento de Paulo dentro do farisaísmo. E depois, é claro que a gente não tem evidências ali de que a família ajudava Paulo, pelo contrário. Alguns historiadores vão dizer que a família teria abandonado porque ele aceitou Cristo como Salvador. Mas o texto aqui nos diz que tanto Lóide como Eunice foram determinantes na educação religiosa de Timóteo. Você precisa ser determinante na educação religiosa dos seus filhos. Você precisa ser exemplo na educação religiosa dos seus filhos. Alguns dias atrás eu estava vendo uma postagem na internet, uma placa que dizia assim: se você expressa que ir à igreja é opcional,
você está ensinando aos seus filhos que ir para a igreja é desnecessário. E é a mais pura verdade. Se você diz, se você expressa, se você demonstra em suas atitudes que ir à igreja, que ir ao templo, que praticar a fé, de viver a comunhão, de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, de se batizar ou não, seja opcional, você está dizendo para os seus filhos, tudo isso é desnecessário, tudo isso não tem importância. Capítulo 3, versículo 14 e o verso 15, Paulo deixa aqui muito evidente a ação da avó e a ação da mãe de Timóteo na sua educação religiosa. Verso 14 e o verso 15 nos diz assim: quanto a você, porém, Paulo está falando a Timóteo, tá? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Paulo está dizendo aqui, olha, Timóteo, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Você precisa permanecer na graça de Deus, você precisa permanecer no Evangelho. E você sabe de quem é que você aprendeu isso. Não foi qualquer pessoa que te ensinou. Foram pessoas que faziam parte da sua infância. Foram pessoas que faziam parte da sua história. Foram pessoas que gastaram o seu tempo e dedicaram a sua vida à sua educação. Quem te ensinou a fazer isso foi a sua mãe e foi a sua avó. Verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e as quais você tem convicção. E você sabe de quem você aprendeu. Verso 15. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, desde a sua infância. Percebe o quão é importante você não somente falar do Evangelho, mas você viver o Evangelho. Não somente você expressar o Evangelho do lado de fora, mas você ser crente também dentro da sua própria casa? Porque você é espelho para os seus filhos. Certo homem, meus irmãos, cristão não praticante, mas originário de uma família judia, lendo as Escrituras, lendo o Antigo Testamento, desejou conhecer mais sobre o judaísmo. E nós sabemos que o judaísmo não é uma religião missionária, não é uma religião proselitista, ou seja, não é uma religião que tem a intenção de ganhar adeptos. Essa não é a intenção do judaísmo. O judaísmo é uma religião familiar. Você nasce judeu. E esse homem tinha raízes dentro do judaísmo. E então ele procura a sinagoga da sua cidade, procura o rabino e começa a conversar com o rabino, e ali ele conta a sua história, e o rabino pergunta para ele assim: espera um pouco, você me diz que saiu do judaísmo muito cedo e se tornou cristão, mas quem era judeu na sua família, seu pai ou sua mãe? E ele disse: o meu pai. Aí o rabino respondeu para ele: está explicado. Se fosse a sua mãe, você não teria saído do judaísmo. Porque a sua mãe, na infância, ela tem mais tempo com você. A sua mãe tem uma facilidade maior de dedicar-se, de ensinar, de expressar o amor de Deus. É por isso que você saiu do judaísmo e se tornou um cristão. Meus irmãos, aquilo que você ensina para o teu filho, ainda que na idade adulta, ele jamais vai esquecer. Ei, mãe, a sua missão
é ensinar sobre Jesus ao seu filho, é educar o seu filho no Evangelho de Deus, nos caminhos do Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ela jamais irá se desviar dele. Olha só o que é que nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, nosso Senhor é o único Senhor. Verso 5. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre essas coisas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você for se deitar e quando ele for se levantar. Amarre como um sinal no seu braço e prenda na testa, e escreva nos batentes das portas, na sua casa e nos seus portões, para que ele jamais se esqueça. Eu me lembro, na minha adolescência, eu ia muito para a casa de uma tia ali em Itapuã, e o meu primo, 2 anos mais velho do que eu, estava estudando para fazer o vestibular. E todas as vezes que, nesse período, né, de estudo para o vestibular, eu entrava no banheiro da casa, e aí eu fechava a porta do banheiro, os cálculos de matemática que ele estava estudando estavam todos colados na parede do banheiro, de cima a baixo. E eu saía do banheiro, entrava no quarto, quando fechava a porta, a parte de trás da porta estava cheia de cálculos de matemática. E eu perguntei, você está ficando louco? Para que você está fazendo isso? Ele dizia, para que em todos os lugares que eu for, eu possa estar vendo e estudando, para que eu não me esqueça no dia da prova. É por isso, meus irmãos, que Deus diz aqui, em Deuteronômio, amarre como um sinal no seu braço, prenda na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Ensine o seu filho, ensine a sua criança as Sagradas Escrituras. Terceiro e último ponto, Paulo advertiu a Timóteo a se manter firme na fé. Versículo 6, vamos retornar. Versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo diz assim para Timóteo: por essa razão, eu torno a te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo aqui, olha, quem colocou as mãos sobre você, quem orou por você, no momento em que você foi recebido ali, foi eu, mas quem trabalhou para que isso acontecesse foi sua família. Foi a sua avó, foi a sua mãe que te ensinou o Evangelho, que te educou nos passos do Evangelho. Paulo então aqui, meus irmãos, evidencia a Timóteo todo o trabalho que tanto a sua avó quanto a sua mãe tiveram para apresentá-lo e para desenvolver nele a fé em Jesus Cristo. E Paulo aqui faz uma cobrança. Eu quero pedir que as irmãs respirem agora, que as mães respirem. Faça assim, respirem, porque a cobrança vem para os filhos. O que é que vocês têm feito com todo esse investimento que os seus pais têm feito com vocês? O que é que vocês têm feito com todo esse ensinamento que a sua mãe, que seu pai tem dedicado a você? Desde o início da sua vida, desde que você foi concebido, orações, dia e noite, madrugada após madrugada, exemplos, estudos. O que é que você tem feito com isso? Você que nasceu num lar
evangélico, num lar cristão, louve a Deus pelos seus pais terem te guiado, pelos seus pais terem te aconselhado, pelos seus pais terem te mostrado o caminho, ainda que penoso, mas de uma forma santa e de uma forma mais próxima aos ensinamentos de Jesus que ele conseguiu fazer e que ela conseguiu fazer. Mas o que é que você faz com isso? Mães, você foi e você é importante no ensino do Evangelho para os seus filhos, no ensino do Evangelho para os seus netos. Ser vó é ser mãe 2 vezes. Foque nessa educação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só trazer para a igreja não é conduzir a criança no Evangelho, não. Ele é muito mais do que isso. Precisa ter exemplo, precisa ter repreensão, precisa ter limites. E isso não é o pastor, isso não é a igreja que vai fazer. São vocês. A gente para e pensa quantas pessoas que não saíam da igreja, mas chegaram na idade adulta e desviaram seus caminhos e andaram por veredas tortuosas, veredas erradas, perderam as suas vidas. E as mães choram dizendo, mas foi criado na igreja. E quando a gente para ver, só estava lá. Só. Mas a essência estava longe de Deus. Filhos, agradeçam a Deus e honrem a educação cristã que vocês receberam. Mergulhem ainda mais com Jesus. Permitam-se serem desafiados pelo Espírito Santo de Deus. Queiram ainda mais. Voem mais alto com Deus. Assumam a sua identidade de cristãos, de servos de Cristo. Testemunhem de Jesus, preguem o Evangelho. Se entrincheirem na guerra, na batalha que nós travamos contra esse mundo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, você precisa se fortalecer ainda mais. Por essa razão, eu torno a lembrar você, se mantenha viva essa chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos que eu coloquei sobre você. Sabe por quê? Olha só. Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu poder de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus, e nem de mim que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Você percebe a responsabilidade que está sobre as suas mãos? Você também é responsável por fazer com que o Evangelho ele seja propagado. E não somente em suas palavras, mas principalmente nas suas ações. E é exatamente nessa fase de juventude, de adolescência, em que os testemunhos, meus irmãos, não estão tão exemplares. Mas aí você precisa se lembrar daquilo que a sua mãe te ensinou, daquilo que a sua avó te ensinou, daquilo que a sua família pregou para você o tempo todo. E mergulhar ainda mais fundo com Jesus. E se relacionar
ainda mais intimamente com Jesus. Porque é isso que Ele quer de você. Amém? Eu quero orar por sua vida nesse instante. Orar pelas mamães e orar pelos filhos. Para que Deus possa despertar tanto as mães a dedicarem ainda mais o ensino do Evangelho em suas casas, a dedicarem ainda mais o ensino das Escrituras em suas casas, e aos filhos para valorizarem, para agradecerem a Deus, porque você tem uma mãe e porque você tem um pai que te conduz. Porque aqueles que aceitam Jesus, que não têm os seus pais, eles vivem, meus irmãos, verdadeiras batalhas dentro de casa. Vivem verdadeiras dificuldades, porque tudo contribui para que a fé dessa pessoa não progrida. Eu já contei para a igreja aqui a primeira palavra que eu recebi quando eu cheguei em casa, alegre, feliz, dizendo que aceitei Jesus, né? Cheguei em casa e disse assim para minha irmã: aceitei Jesus. E ela disse: você se precipitou. Só faltou dizer: não dou 3 dias. Mas louvo a Deus por estar aqui, louvando a Deus com a minha família e me colocando também nessa função paternal de ensinar, de educar e de dar exemplo. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, nós oramos e agradecemos porque o Senhor Deus tem dado a nós a responsabilidade de educar os nossos filhos em Tua presença, de educar os nossos filhos, Senhor, na fé que há em Cristo Jesus. Colocando, Senhor, sobre nós essa missão. Ainda que sintamos incompetentes, ainda que nós sintamos, Senhor, que não somos as pessoas certas, que nós não temos, Senhor, essa facilidade, o Teu Espírito é aquele que nos ajuda, o Teu Espírito é aquele que nos fortalece, aquele que nos auxilia. E pedimos também, Deus, pelos filhos, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, que têm, Senhor, recebido esse privilégio de viverem num lar cristão, de não terem, Senhor, uma força oposta àquilo que eles acreditam em sua própria casa. Que eles possam valorizar isso, Senhor. Que eles possam, ó Deus, valorizar o esforço e a dedicação dos seus pais, glorificando o Senhor. E como foi dito aqui na mensagem, dando passos mais largos em direção ao serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite, agradecendo pela Tua paz, agradecendo, Senhor, pela Tua presença, agradecendo, ó Deus, pelas Tuas bênçãos sobre a vida de todas as mães nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.